Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao culto de sábado, glória a Deus, sábado dia 5/7/2025, aqui no Japão, na cidade de Hamamatsu, na província de Shizuoka, no estado de Shizuoka e no país Japão. A igreja estabelecida aqui em Hamamatsu, Igreja Evangélica Unidos com Cristo, Assembleia de Deus, aleluia. Deus abençoe a sua vida. Assembleia de Deus Pentecostal, viu, irmão? É do fogo, do manto, aleluia. Você é muito bem-vindo para nos acompanhar nessa palavra, meditar na palavra conosco e ser abençoado pelo poder do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Cumprimento já o Japão com boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, Kombawa, a toda a nossa comunidade brasileira estabelecida aqui no Japão, todas as igrejas, todos os amigos e amigas, pastores e pastoras, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Vamos pregar o Evangelho nessa nação para que esse povo se converta em nome de Jesus, glória a Deus. Cumprimento o Brasil com bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, a toda a nossa família linda e abençoada, a todos os pastores e pastores amigos que deixamos aí, e as igrejas que estão no Brasil, glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Estamos em missão aqui no Japão, em nome de Jesus. Ora por nós, ora conosco, por nós, amém, aí no Brasil, em nome de Jesus. O Senhor seja glorificado e exaltado para sempre, glória a Deus, aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Cumprimento também Moçambique, boa tarde Moçambique. Deus abençoe a todos os missionários, pastores envolvidos aí nessa obra maravilhosa, tremenda, bonita, glória a Deus. Leve mesmo a palavra do Senhor a todo esse povo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. O primeiro que chegou aí com a palavra do Senhor foi o Eluco, aleluia. Chegou aí na África, o missionário Eluco, que foi a Jerusalém, e quem evangelizou ele foi o apóstolo Filipe, glória a Deus. O Senhor mandou ele encontrar com a carruagem, e ele estava lendo a palavra de Isaías, e ele perguntou para o apóstolo, o Espírito Santo mandou a Filipe, e Filipe explicou para ele, e logo em seguida ele encontrou um riacho, uma poça d'água, e falou: olha, o que me falta para me ser batizado aí nesse lugar, aleluia. Foi o primeiro missionário a chegar na África e levar a palavra a todos vocês, aleluia. Que Deus abençoe a vocês aí, em nome de Jesus. Abençoe também o meu amigo Lazemi, seu ministério, a sua família, seu futuro casamento. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido, meu amado amigo, glória a Deus, aleluia. Vamos dar início ao culto maravilhoso, tremendo, esse sábado poderoso. Aqui no Japão está quente, está abafado, está maravilhoso, está tremendo, está muito gostoso, amém, glória a Deus. Vamos aí na palavra do Senhor em Salmos, glória a Deus, Salmos 30, do versículo 1 ao versículo 12. Nós vamos meditar com a pastora Glória, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Nós estaremos meditando com ela. Você pega a sua Bíblia, seu celular, seu iPad, e vamos meditar com a pastora aqui, em nome de Jesus. Acompanhe a palavra do Senhor. O nosso tema hoje, irmão, é maravilhoso, hein? O homem e o tanque. Vai saber que tanque é esse, né? Glória a Deus, aleluia. Amém, glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Boa noite, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos aqui do Japão. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos de Moçambique. E bom dia e a paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos do Brasil, aos nossos parentes, nossos entes queridos que estão todos ali no Brasil, né? Que estejam todos na paz ali, que sejam abençoados em nome de Jesus, amém? Amém. Vamos então ler aqui em Salmos 30, em nome de Jesus. Aqui em Salmos 30 diz assim: ações de graças pela libertação da morte. Salmo de Davi. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor da cova, fizeste subir a minha alma, preservastes-me a vida, para que não descesse à sepultura.
salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixa a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Se tu, Senhor, o meu auxílio, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Glória a Deus, aleluia. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a pastora Glória, em nome de Jesus. Irmãos, meus amados, a palavra do Senhor, a introdução de Salmos para a nossa vida, para a sua vida, a respeito do nosso tema hoje, o homem e o tanque. Glória a Deus. A ação de graça pela libertação da morte. Glória a Deus. O Senhor nos liberta da morte. Aleluia. É claro que um dia todos nós iremos morrer, mas uma morte que seja uma morte de morte morrida, vamos falar assim, né? Uma morte que nós não precisamos passar por um acidente, por um tiro, ou então um afogamento, uma morte por idade, uma morte, né? Que nós estejamos dormindo e nós acordemos lá no seio de Abraão. Glória a Deus, aleluia. Porque aqui no versículo 5 diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Você pode estar doente hoje, irmão, mas amanhã você pode acordar, e você pode acordar sem problema nenhum, pode acordar sem um milagre na sua vida. Então nós temos que orar sempre, porque nós somos corpo, nós temos carne. Aleluia. Nós temos nossas doenças, nossas infecções, nós temos nossos problemas, não é verdade? Não só problema carnal, como problema espiritual, como problema também do cotidiano, das coisas do mundo. Nós temos nossos problemas, aleluia. Então, o que nós devemos fazer? Orar sempre, pedir para que o Senhor faça milagre, para que o Senhor possa desenvolver o milagre dele, apesar que o milagre nós já temos, que fomos salvos pela graça, mas podemos muito bem pedir o milagre para o Senhor, para que nós tenhamos uma morte abençoada, uma morte feliz, uma morte no momento que nós partimos debaixo da proteção dele, das mãos dele, em nome de Jesus. Por isso que o anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Nós nem sabemos se nós vamos dormir, se nós vamos acordar no outro dia, não é verdade? Por isso que nós devemos orar antes de dormir. Glória a Deus. Em tuas mãos eu coloco minha vida, aleluia, a vida da minha família, que nós possamos ter um sono maravilhoso, tremendo, aleluia. O Senhor possa nos proteger e nos guardar, em nome de Jesus. Então, irmão, esse anoitecer, que pode ser um choro e pela manhã pode vir alegria, é quando nós dormimos com muitos problemas, dormimos, né, com dores muitas vezes, aleluia. Essa semana retrasada eu estava com dor de ouvido, um problema sério, me dava dor de cabeça, tudo, problemas que eu cutuquei muito o ouvido e acho que ofendeu alguma coisa, e eu estava com aquele ouvido, então aquilo preocupou, aleluia, um pouco, mas eu continuei orando. Fui no médico, cara, os médicos são usados também, ele deu remédio somente para dor, quer dizer, não deu remédio para curar, então deu remédio para dor, então, e mais as orações que nós fazemos. Toda noite eu ia dormir orando e acordava pela manhã com dor no ouvido,
aleluia, ia trabalhar normal, ia andar, pregava normal aqui, sem problema nenhum, glória a Deus. E teve uma noite que eu falei para o Senhor: Senhor, está nas tuas mãos, porque essa dor aí tem que passar, tem que ser curada, com muita sinceridade do fundo do coração. No outro dia eu acordei e não tinha mais nada, meu irmão, aleluia, não tinha mais dor nenhuma no ouvido, e permaneço sem dor nenhuma. Então, também existe o tempo da oração para ela ser, para acontecer o milagre. Existe o tempo de Deus, e nós temos que dar esse tempo para Ele, glória a Deus. E hoje nós vamos aprender a respeito desse tempo, a respeito do tempo que a hora que chega, acontece. Como nós vivemos num mundo hoje de correria, no mundo que nós queremos tudo para ontem, no mundo que todo mundo está ansioso, né? A telinha do celular nos leva à ansiedade, a ver o mundo inteiro, então todo mundo está curioso o que está acontecendo no mundo inteiro, e aquilo nos prende várias horas na telinha para nós vermos, e vemos muitas coisas, vemos as pessoas que muitos anos que nós não vemos, nós vemos agora no Facebook, nós vemos no Instagram, nós vemos as mensagens, não é assim? Nós conversamos com pessoas do outro mundo, eu converso com pessoas de Moçambique, eu converso com pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, de toda a Europa. Estamos sempre conversando, inclusive entre as pessoas na live de outras nações e querem nos conhecer, aleluia. Semana passada entrou o Paquistão, e quer fazer amizade, quer conversar, quer falar, eles falam inglês. Então tem assim, Moçambique é todos os cultos agora, aleluia. Moçambique, África, é todos os cultos, por exemplo, para nós conversarmos, para nós interagir. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, isso é para o reino de Deus, aleluia. Porque toda nação será pregado o seu evangelho, o evangelho de Deus, para que o Senhor Jesus possa voltar. Então aqui em Salmos, que já nos fala a respeito disso, agora nós vamos para João capítulo 5, que é a palavra de hoje, para nós vermos o que nós vamos aprender a respeito desse tema, o homem e o tanque. Por que o homem e o tanque? E eu escolhi esse tema para que nós possamos entender e aprender de uma vez por toda. Irmãos, não era qualquer tanque, aleluia, não era qualquer tanque, era um tanque que tinha uma água abençoada, uma água que curava. E ali existia um paralítico que estava há 38 anos na sua cama, que não podia andar. 38 anos ali naquele tanque, esperando a sua vez, para quando agitava a água, disse que o anjo chegava, agitava a água, quem entrasse primeiro recebia o milagre. É o tanque de Betesda, aleluia. E esse tanque de Betesda não era qualquer tanque, não é aquele tanque que você tinha antigamente que você lavava roupa, não é o tanque onde o gado bebia água, não é o tanque que nós temos às vezes para ter uma cisterna, não é. Era um tanque que era abençoado. Ei, e que água que é essa? Será que aquela mesma água que Deus, quando falou assim, haja água e houve água? Será que é a mesma água que nós dependemos 70% do nosso corpo? Que água é essa que estava nesse tanque que curava as pessoas? E uma por vez. Então, esse paralítico, ele já estava há 38 anos, então com certeza de nascença, 38 anos que ele estava paralítico, e ele estava esperando um milagre na vida dele, ele estava esperando que acontecesse um milagre, mas ele não conseguia chegar até o tanque por ser paralítico das pernas, ele não conseguia chegar primeiro, sempre chegava o outro primeiro que ele, certo? Que também precisava do milagre, precisava de uma cura, e era curado.
esse do tanque de Betesda, que era um tanque que tinha uma água abençoada. Glória a Deus. Agora, quem é que abençoava a água? Quem é que abençoou a água no princípio foi Deus. E quem pairava sobre as águas, quando a terra era sem forma e era um abismo, quem pairava sobre as águas era o Espírito Santo. Estamos começando a entender e a colocar no estamos colocando, aleluia, as pedras certas no jogo de xadrez, no tabuleiro, certo? Então, meu amigo e meu irmão crente, a revelação está aí. Se a água pairava o Espírito Santo, então a água é abençoada. Por isso que nós dependemos da água. E se a água é abençoada, ela serve para tudo. Nem as plantas, os pássaros, nada nesse mundo fica sem água. Você já percebeu? Até carro, até coisas materiais, não fica sem água. Tudo que se vai fazer, se você observar, tem que ter água no meio. Que seja uma água preparada, que seja uma água, mas é água, ela está misturada. Em tudo nós precisamos de água. Você já observou isso? Qualquer coisa que você for fazer, ou que você for interagir, ou que você estiver usando, ali teve água presente. Uma folha foi feito do quê? Da árvore que precisou ter água. Qualquer coisa que você imaginar, se você pensar, tem água no meio. Por isso que o Espírito Santo pairava sobre as águas quando estava sem forma a terra e vazia e um abismo. Precisou passar para abençoar a água. Por quê? Porque você ia usar água. A criação usa água. Aleluia. Deus, quando fez o barro, para que desse existência a Adão, precisou de água. Era terra e água, coisa que ele criou. E se nós observarmos aqui, esse tanque, que é um tanque abençoado, você imaginou, você já parou para imaginar? Eu estava hoje orando um monte, eu estava pensando nessa passagem, pensando nesse tanque, porque eu estava orando na frente do mar e pensando, dá uma olhada nesse mar, dá uma olhada nessas águas, ela banha todas as nações, ela banha todas as nações, todos os continentes. Então é um tanque enorme que Deus criou, que tem existência lá dentro. Os peixes estão lá, e se eles saírem de lá eles morrem. Então Deus dividiu certinho. E tem os rios também, água doce e água salgada, tudo separado normalmente, tudo separado dentro da sua criação. E a palavra do Senhor diz assim: a cura de um paralítico. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Quem subiu para Jerusalém? Jesus, nada mais, nada menos, Jesus. Olha que algo importante, interessante, que às vezes nós lemos pregações e tudo mais, e não prestamos atenção nisso. Aleluia. Jesus foi nessa festa, como ele é onipotente, onipresente e onisciente, ele já foi com o intuito da mesma forma como ele foi, aleluia, para a Judéia, para Cafarnaum, tudo tinha um propósito.
Quando ele passou por Samaria, que ele ficou no poço de Jacó, encontrou a samaritana. Os judeus não podiam encontrar com samaritanas, mas ele encontrou. Tudo tinha um propósito. Tudo onde Jesus andava existia um propósito. Aleluia. E nós também temos um propósito nas mãos de Deus e um plano dele. Só que nós sentimos, ouvimos murmurar no nossa alma, mas não damos importância porque estamos ocupados com muitas coisas da terra. O nosso cotidiano, nós estamos tão ocupados com nossas coisas que nós não damos atenção naquilo que Deus está murmurando. O Espírito Santo está murmurando, que ele recebe a mensagem de Deus e murmura na nossa alma. Você já ficou feliz alguma vez, sim, alegre, do nada? Nós ficamos, eu fico mesmo. Parece que some tudo da cabeça, some tudo as coisas da terra, tudo os problemas, some tudo que eu estou fazendo, trabalho, um monte de coisa séria. Não é de hoje não, desde os meus 7 anos. Some tudo e eu fico assim. Parece que tem alguma coisa movimentando, levando. E só alegria, só paz, só alegria e paz eu sinto. Ninguém entende, talvez, por que eu vou todo dia no monte. Porque lá eu sinto essa presença. Então deve ter um lugar, um plano, um propósito na sua vida, que você faz alguma coisa que você sente essa paz. É o Espírito Santo murmurando a tua alma, porque tem mensagem de Deus para você. Todos nós, sem exceção, temos um plano e propósito. Só que nós estamos tão ocupados com nossas coisas, nós preferimos fazer nossas coisas, que inclusive até sentimos bem muitas vezes, pelo ter executado, por ter conquistado. O homem nasceu para isso, para conquistar, para arrumar, para fazer. E quando fazemos e descobrimos e, muitas vezes até copiamos e conseguimos executar, nos sentimos bem, mas esse sentir bem nosso é momentâneo. Você já percebeu que é momentâneo? É muito momentâneo. Passou aquilo, você já quer arrumar uma outra coisa. É muito momentâneo. Sendo que as coisas de Deus, quando murmura, por isso que demora muita coisa. Você ora, nem sempre a resposta vem da mesma forma. Você precisa de um milagre, nem sempre a cura vem no mesmo dia. Porque é eterno o negócio. É sobrenatural. É espiritual. E o Espírito não tem pressa. Porque ele sabe que ele vai permanecer. A alma também não tem pressa, porque ela sabe que vai permanecer. Ela só está com esse corpo seu que é emprestado, esse corpo, ou ao contrário, você emprestou a alma e o Espírito de Deus, e você caminha, anda, você faz tal. Essa caixa de carne, esses ossos, tudo vão desaparecer. Certo? Então, na verdade, o paralítico precisava de uma cura na carne dele, nas pernas dele. E Jesus sobe para essa festa, mas ele não vai na festa em si. A festa para ele não é mais importante do que o propósito que Deus está enviando ele, do que o propósito dele. Às vezes você vai numa festa, aleluia, o que você pensa de festa? Festa você vai encontrar amigos, vai encontrar colegas, você foi convidado, Aí vai ter comes e bebes, Se é uma churrascada, você vai comer churrasco, você vai beber um refrigerante, O crente tem que beber refrigerante, viu? Vai beber uma água. Aí beber cerveja não pode.
e nem vinho, nem uísque. Então, Deus abomina, irmão. Então você vai tomar uma Coca-Cola, você vai comer um churrasco, os amigos para conversar, é festa, é alegria, é um casamento, por exemplo, quando Jesus foi no primeiro casamento em Caná. Mas tudo que ele foi e fez tinha um propósito. O primeiro milagre dele foi num casamento, transformou a água em vinho, e foi o melhor vinho do casamento. E tudo que ele faz é o melhor. Então, ele sobe para a festa, mas ele não, o propósito dele não é a festa. O propósito dele é outro. Que ele tinha que mostrar o reino dele. Ele tinha que mostrar o reino do Pai. Ele tinha que pregar o Evangelho. Ele tinha que levar o Evangelho, não importa onde, na festa, na cidade, no mar, em qualquer lugar, ele tinha que ir e pregar o Evangelho. Versículo 2: Ora, existia ali junto da porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Amém, irmãos? Olha o nome do tanque. Existia junto da porta das ovelhas. Porta das ovelhas, já começa por aí. Ovelha, o que é ovelha? Ovelha na Bíblia é ovelha do pastor, é ovelha da igreja, é crente que é ovelha, né? E um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Aleluia! Então, tinha um anjo que vinha em tempo oportuno e agitava a água, e quem entrasse recebia um milagre. E como todos eles sabiam disso, eles ficavam tudo em volta desse tanque. É como se tivesse um milagre na sua igreja, ou na sua casa, ou no seu bairro, em qualquer lugar. Aleluia! O povo vai tudo lá. Por quê? Quer ser curado da doença. Quer ser curado daquele negócio que incomoda, a dor. Quer ser curado, quer ser igual às outras pessoas, normal. Não anda porque as pernas estão paralíticas, mas ele quer andar porque ele está vendo todo mundo andar. E outra, quando você vê um paralítico, muitas vezes as pessoas rejeitam. Muitas vezes as pessoas não dão muita atenção. Aleluia. Às vezes você está na correria, aquela coisa toda, passa um paralítico com cadeira de roda, você às vezes nem presta atenção, nem olha. E quando você está dentro do teu carro, principalmente, tem uma pessoa passando, às vezes as pessoas nem esperam na faixa o paralítico passar com sua cadeira de roda ou com sua muleta e passa a faixa porque está com pressa e nem presta atenção. Aleluia. Não é assim? Só vai prestar atenção se você frequenta a igreja. Quando entrar um paralítico na igreja, ou a pessoa com uma cadeira de roda, ou a pessoa com uma muleta, aí todos vão prestar atenção. Aí vão falar: olha só, Deus precisava cuidar dessa pessoa, Deus precisa fazer isso. Mas saiu lá na rua e não presta mais atenção porque está muito ocupado com as coisas do mundo. A verdade é essa. Então aqui eles esperavam a água agitar com um anjo, certo? E ficava ali, ó, pode ver que eles estão falando aqui, ficava ali, ó, cego, coxos e paralíticos, esperando que movesse a água, porquanto o anjo descia um certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, sarava qualquer doença que tivesse.
estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Você sabe o que é 38 anos? É uma vida. É uma vida. 38 anos. Ele estava enfermo. Jesus vendo, peraí, o tanque estava ali e o anjo aparecia de vez em quando para agitar, e quem entrasse era curado. Quem entrasse primeiro era curado. Só que agora chegou o dono da água. Chegou o dono da água, o dono do tanque. Aleluia. Agora chegou o dono da água, porque quando ele chega, ele já faz, não precisa nem de água, não precisa nem de tanque. Aonde ele chega, ele comanda. Aonde ele chega, ele dá uma palavra. Aonde ele chega, ele faz uma pergunta. Aleluia. Quantas vezes Jesus fez pergunta para você e você não prestou atenção? Quantas vezes? Porque Jesus faz a pergunta assim, veja bem. Você nem sabe, nem o conhece, porque você não o vê nos dias de hoje. Mas ele faz a pergunta para você. Sempre. Tipo assim, tudo bem, filho? O que você precisa? Como andam as coisas? Sabe o que ele quer? Ele quer conversar com você, para você conhecer ele como ele é, não o que ele faz. Porque sempre que nós aproximamos de Jesus, nós estamos orando, pedindo alguma coisa. Não é assim? Você nunca para para bater um papo com ele. Você nunca para conversar com ele e falar. Às vezes você só leva problemas, só leva pedindo cura, só leva pedindo chave de porta, chave de casa, chave de carro. Você nunca senta e vai conversar com ele. Aleluia. Às vezes você só está orando e pedindo. E às vezes é a mesma coisa sempre. Mas você nunca para. Como é que está, Jesus? Tudo bem? Como é que será que é aí o teu reino? Como é que é o trono que você está sentado? Como é que é esse terceiro céu? Olha, Jesus, isso aqui que criaram, isso aqui que fizeram, coisa linda o Pai fez, né? A tua palavra é poderosa, Jesus. A cura que o Senhor faz é tremenda. Eu fico bobo. Eu fico de boca aberta quando eu leio a sua palavra e vejo as curas que o Senhor fez. O Senhor andar então sobre o mar, meu Deus. Eu que estou frente ao mar aqui, olhando para o mar, fico imaginando o Senhor andando sobre as águas. E o Senhor ainda estender as mãos e falar assim: cala-te aí, tempestade. E a tempestade ficar em bonança. Isso é tremendo, Senhor. Veja bem, estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, a pergunta de Jesus: queres ser curado? Ei, como que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo? Porque ele é onipotente, onipresente, onisciente. Sabia que estava há muito tempo. Só que ele fez a pergunta. E a mesma pergunta que ele faz para o paralítico, ele faz para você também. Você quer ser salvo? Glória a Deus. Você quer ser salvo? Você quer salvar a tua casa, a sua família? Vamos lá ver o que o paralítico respondeu. Queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim.
Está vendo a resposta dele? Ele já estava, vamos falar assim, entregue para aquele tanque. Ele já estava entregue para aquela ação. Ele já estava entregue àquilo lá, porque ele já viu as outras pessoas indo e acontecendo. Então ele estava entregue àquilo. Jesus está mostrando para ele uma individualidade. Ele está mostrando para nós, aqui nessa palavra, ele está fazendo essa pergunta para o enfermo, a mesma pergunta que ele faz para você e para mim: quer ser salvo? E aí? O que você vai responder? É claro que eu quero, né? Mas você não vai falar dessa forma. Sim, senhor, eu quero. Tá. Pega a sua cruz e vem após mim. Negue-se a si mesmo. Quer ser salvo? Nega a si mesmo, pega a sua cruz e vem após mim. Só isso. E o que é isso? Pega a sua cruz, nega-se a si mesmo, pega a sua cruz e vem após mim. Sai do pecado, sai desse mundo, lê a palavra do Senhor, anda nos caminhos do Senhor, aceita Jesus como único suficiente salvador da tua vida, fale só com Ele, anda com a mente de Cristo, adore o Deus Todo-Poderoso, ame o teu irmão, ajude e não olhe a quem, aleluia, é isto. Só que ele estava aqui já com a cabeça naquele negócio do tanque, ninguém tirava da cabeça dele. E às vezes você está com uma coisa na tua cabeça, aleluia, que você não consegue tirar, e que você acha que é aquilo que tem que acontecer, sendo que o plano e propósito de Deus não é esse para a sua vida. E você está batendo a mesma tecla, está se afundando, está caindo no abismo, está indo para o inferno e não está sentindo e vendo o que estava acontecendo, sendo que Deus te dá a oportunidade, porque quem nos ensina é o Espírito Santo que vai morar em nós. Está falando na tua alma, murmurando a tua alma e te mostrando para você: não é esse o caminho. Mas você insiste em fazer do teu jeito, da tua maneira. Então, mesma coisa vai acontecer com o paralítico. Vai ficar ali, ó. Se é 38 anos que ele está paralítico, ele vai ficar ali esperando até uma oportunidade de entrar no tanque. Mas chega Jesus, e quando ele chega chegando e chega perguntando: queres ser curado? E ele responde: não tem ninguém que ponha eu lá no tanque. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aí? Você vai crer? Tem muita coisa que nós ouvimos de Deus, e muita coisa que nós pedimos para Deus, que Jesus, quando eu falo Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, nós pedimos e nós ficamos em dúvida. E às vezes nós queremos pôr a carroça na frente dos boi, e nós vamos lá querer fazer do nosso jeito, da nossa maneira. E aí não dá nada certo, porque Deus gosta que espera. A resposta do paralítico foi essa: não tem ninguém que me coloque lá. Por isso que eu estou aqui. Sempre chega um na minha frente, certo? Para ele saber que é Jesus que está falando com ele. E muitas vezes, se nós queremos saber que é Deus que está falando com nós temos que esperar. Esperar e dar o comando. Eita, Deus poderoso. Você tem que esperar e dar o comando. E nós hoje em dia não temos mais tempo de esperar dar o comando. Você pega a comanda do celular, do Facebook, do que tiver nas redes sociais, você pega o comando lá. Você não pega mais o comando espiritual, porque o comando espiritual tem que esperar. O comando espiritual tem que ter paciência, esperança, perseverança, amor, fé. Espiritual é eterno, não é para hoje nem para amanhã. Você não tem que se preocupar com amanhã, você tem que se preocupar com hoje.
Por isso que o paralítico estava esperando, ó. Tem ninguém que me leve lá, então eu vou ficar aqui mesmo. Jesus chega, quando ele chega para fazer um milagre. Então disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem acreditou. E está certo o paralítico, ele quer ser curado. Eu quero resolver aquele problema. Então Deus fala assim: faz desse jeito, dessa maneira, mas faz com calma, faz passo a passo. Meu filho, não tenha pressa. Vai acontecer. Vai acontecer, não tenha pressa. Calma. Não queira correr. Não queira achar que vai ser já assim da noite para o dia, não. Ei, calma. Fica tranquilo. Eu te guardo. Não se preocupe, eu te guardo. E também, se você não for ficar nessa terra aí, eu estou te esperando aqui em cima. Eita Deus poderoso. Não se preocupe. Você está fazendo a minha obra? Você está lendo a minha palavra? Você está orando? Você tem temor a mim, a Deus? E você está preocupado com o quê? Com o que você está se preocupando? Sendo que a sua morada já está preparada. Senão eu não tinha dito. Eu não sou homem para que minta, nem filho não para que se arrependa. Está tudo preparado, meu filho. Não se preocupe. Se vai vir guerra, terremoto, maremoto, explosão, doença, epidemia, tudo que isso aí, não se preocupe. Você já está nas minhas mãos. Agora, se você começar a sair, se você começar a ficar dessa forma, eu vou dar um jeitinho em você e de mostrar para você que você vai ficar na minha dependência. É assim, não é? E você vai ficar na minha dependência. Eu te coloco numa situação que você não vai mais pensar dessa forma. Não foi assim com Paulo? Não foi assim com Elias? Orou, veio fogo, Elias. Orou, veio chuva, Elias. Jezebel atrás dele para matar ele. Deus tira ele de cena, coloca dentro da caverna. Manda o corvo, manda a água para ele lá. Se é nos dias de hoje, você está tirando selfie, você está pondo no Facebook, no Instagram. Olha aí, ó, eu faço. Aí vai fazer o podcast lá para perguntar como é que você fez isso aí, como é que você mandou fogo, como é que você mandou água, como é que você fez isso aí, meu filho? Vai estudar isso aí. Lembra do capitão lá, você falou que se fizesse milagre aqui no Japão, eles iam estudar a sua mão para ver o que saiu da tua mão? Então, são coisas do sobrenatural, são coisas de Deus, e eu creio nisso. Você que é crente tem que crer também, você crê também nisso, você vive isso, e se você vive isso e vive na palavra, e vive, você não tem medo da morte, você não tem medo da morte, você se preocupa com a morte, não, ele não venceu a morte, ele não falou para que nós vamos vencer também? Você já mostrou para nós, está com a chave do céu, da terra e debaixo da terra. Se preocupar com o quê? Eu tenho que andar com ele. Aí ele chega para o paralítico e fala assim: pega o teu leito e anda, meu irmão. Cai fora daqui, rapaz. 38 anos, vamos ver o que aconteceu com ele. Imediatamente o homem se viu curado. Espera aí, ele só levantou imediatamente porque ele se viu curado. Porque Jesus, quando deu o comando da cura, ele falou assim, ó: esteja curado agora, levanta e não. Levanta e anda. Duas palavras. É que nem falou para os demônios: cala-te e sai. Acabou. Jesus dá o comando assim, acabou.
Nós temos que falar assim: cala-te e sai em nome de Jesus, que é o nome que tem poder no céu, da terra e debaixo da terra. Eita, Deus poderoso. Imediatamente o homem ficou curado, tomou seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Aí vem a perseguição. Se começar a ter cura na tua igreja, tiver qualquer coisa na tua igreja, começar a encher tua igreja, vai vir perseguição. Vai vir as outras igrejas para escritoriar, para ver quem está lá, para ver se tem amigo, não sei o quê, para puxar, para levar, tá? É uma coisa terrível. E tem aqueles que falam mal da igreja, falam mal do pastor, entendeu? Quer que prega do jeito dele, quer que faz do jeito dele, quer que faz do jeito... Não veio, não está moldado, não está transformado, aleluia. Fala que se converteu, mas se converteu porcaria nenhuma. A pessoa ainda não tem o Espírito Santo nele, porque quem tem o Espírito Santo, ele pode vir na igreja, está sozinho na igreja, mas está recebendo palavra do alto. O pastor pode estar lendo só a palavra, pode estar lendo só, mas quem está falando aqui é o Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo está falando, você pode estar sozinho na igreja, você não vai olhar para o lado nem para a esquerda. Se você olhar, você vai ver anjo sentado na igreja. Mas você está ouvindo a palavra falada de cima do altar? Receba, porque é para você. Se está você sozinho, é para você. Se tem 100 pessoas, é para 100 pessoas. Aleluia. É assim que funciona. Não tem que se preocupar se a igreja está cheia, se a igreja está vazia. Não tem que se preocupar se vai acontecer, deixar acontecer. Aqui é o paralítico, ele estava sozinho. Ele estava ali com as pessoas tudo doentes, não sei o quê, mas ele sozinho recebeu de Jesus. Porque chegou. Por que não curou os outros? Porque chegou a vez dele. Certo? Não chegou a sua vez ainda de você ser transformado. Presta atenção. Nós aceitamos Jesus, nós sermos batizados, nós sermos isso, mas se você não der continuidade na palavra, buscar um batismo do Espírito Santo, fazer a obra do Senhor, buscar... Não, se você ficar dividido no mundo, não adianta, você vai sempre criticar, sabe o que? A igreja. E quem persegue a igreja? Não é o diabo? Então você está sendo usado pelo diabo para perseguir a igreja. E aquele dia era sábado. E sábado, na época dos judeus, não podia fazer nada. Aleluia. Por isso disseram os judeus ao que fora curado. Presta atenção, irmão. O judeu falou para aquele que foi curado: hoje é sábado e não é lícito carregar o leito. Meu Deus, é muita ignorância. Hoje é sábado, você não tem que carregar o seu leito, não. Deita lá e fica aleijado de novo. Aleluia. É esse que persegue a igreja, esse que persegue esses fariseus. Tem muito fariseu nos dias de hoje. É fariseu. Está na igreja para criticar pastor, perseguir, falar da igreja. Aleluia. Ele mesmo não vê nada, não lê palavra, não está preocupado com nada disso aí não. Preocupado com as coisas do mundo. Então não se preocupe, faça a sua parte, preste atenção, tenha temor a Deus, anda com o Senhor, vai buscar o que Ele é, não o que Ele pode fazer por você, que as outras coisas Ele vai acrescentar, não é assim? Amar a Deus sobre todas as coisas, e as outras coisas vai te acrescentar. Amar o teu irmão como a ti mesmo. Se você ama o teu irmão como a ti mesmo, você não vai ficar criticando, falando, perseguindo, aleluia. Você não vai mentir, você não vai ficar, né? Meu Deus do céu, perca de tempo, é que não tem o que fazer, não conhece a palavra, não consegue alcançar, então para não alcançar começa a criticar, até Jesus foi criticado aqui, ó, dá uma olhada. Jesus, quando pregava na sinagoga, não queria meter pedra, queria jogar do precipício abaixo. É só perseguição. E todo pregador vai ser perseguido. E muito bom isso aí.
É ótimo isso aí. É para perseguir mesmo o diabo. Persegue que uma hora vai chegar a tua vez. Ao que lhe respondeu o mesmo que me curou e me disse: toma o teu leite e anda. Ah, foi o comando de Jesus: toma o teu leite e anda. Aleluia. E para nós crentes pega a tua palavra, meu irmão, e medita nela de dia e de noite. Quer ser salvo? Quer ser abençoado? Quer receber a cura? Palavra. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse, toma o teu leite e anda? Começou a perseguição. Por quê? Eles não faziam isso? Eles não conseguiam fazer isso? Queria só enganar o povo? Aí o que acontece? Quando acontece um milagre desse, o paralita está lá, eles conhecem o paralita, está há 38 anos lá, esses fariseus. Aí acontece um milagre, Jesus aparece, faz um milagre, eles querem saber quem é. Quem é que falou para você, toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Está vendo? Está vendo? Você que quer a igreja cheia, você que quer aparecer, você que quer mostrar. Olha Jesus, curava e saía de cena, e falava ainda: olha, não diga nada a ninguém. Quando curou a menina lá, a filha de Jairo, morreu, ele ressuscitou, estava João, Tiago e Pedro. Pediu para o pai, para a mãe, para Jairo, para a esposa e para a filha, que não dissesse a ninguém. E falou para os três também: vocês também não falam para ninguém, não falam para os outros, viu? A menina ressuscitou. Você acha que eles iam aguentar, ficar com a boca calada? Você acha que iam aguentar? Vê a menina ressuscitada, morreu, vê ressuscitado lá, de repente. Então Jesus chegava e acontecia. Aonde ele chegava, acontecia, só que ele saía de cena. Aleluia. Ele sai de cena. Você não tem que aparecer, quem tem que aparecer é Jesus. Veio um cantor famoso, veio um pregador famoso, todo mundo convida: vamos lá ver o pregador, vamos lá ver. Para quê? Para que ver o cantor famoso, o pregador famoso? Eu quero ver Jesus. Quero ver Jesus. Prefiro ir em um lugar onde ninguém vai, para mim estar lá com Jesus. Aleluia. E é dessa forma, irmão. Não tem pregação com impacto. Não existe pregação com impacto. Existe pregação com revelação. Porque quem fala aqui em cima é o Espírito Santo. Aleluia. Deu para entender? E quem presta atenção e quem participa da palavra recebe revelação do Espírito Santo. Isso é para quem quer. É para quem deseja. Porque ele também é educado, ele não vai forçar nem falar nada. Você quer, você recebe. Você não quer, pode ser a palavra pregada 1000 vezes. Você ouviu 1000 vezes, você já nem aguenta mais ouvir aquela pregação. Mas sempre vai ter uma vírgula lá que você não viu, um ponto que você não viu, algo que Jesus quer falar para você e você não está prestando atenção. Você que está nos assistindo. Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Eu imagino que Jesus falou assim: pega o teu leito e anda. Aleluia. Se a hora que ele pegasse o leito dele e estivesse andando, Jesus ia abraçar ele. Agora tira uma selfie aqui, ó. Põe no Facebook, põe no Instagram, põe lá no todas as redes sociais. Aqui, ó, eu curado, fui eu que fiz, tá? Aqui, tá curado, tá andando.
venham vocês também para ser curado. Não é assim? Jesus saía de cena. Jesus, ó. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse. Jesus estava ali no templo, ali. Ninguém sabia quem era Jesus, mas estava ali na casa do Pai. Lembra quando ele tinha 12 anos que ele subiu na festa de Pentecostes lá? Na festa não, Pentecostes não, na festa do... para dar o nome lá, como é que chama? Festa do... não era nem festa. Tinha que dar o nome lá, fazer a contagem das pessoas, né? Esqueci o nome agora, perdão. Fazer a contagem das pessoas. Então, subiu Jesus, José e a Maria. Ele tinha 12 anos. De repente Jesus subiu. Ele estava ensinando lá os principais lá, prefeito, deputados, tudo sentado em volta dele, ele ensinando, conversando. Ele tinha sumido. Aí quando a mãe desesperada, o pai também, que encontra Jesus, onde você está, meu filho? Por que você sumiu? Não sei o quê? Ele falou, estava na casa do meu pai. Aí o José ficou meio assim, né? Não falou nada, mas a mãe só estava observando e recebendo aquilo. Sabe por quê? Quando ela encontrou, quando estava grávida de Jesus, com Isabel, que estava grávida de João, as barrigas se moveram. E Isabel era estéril. E estava recebendo João, ia dar luz a João, que ia abrir os caminhos para Jesus. E Maria lembrou de tudo isso aí. Quando Isabel falou, mãe do meu Senhor, Ave Maria cheia de graça. Mãe do meu Senhor, carrega o Senhor no teu ventre. Então, já vinha aí Maria, a mãe, só ficava aguardando aquilo. O filho com 12 anos falar, eu estava na casa do meu pai, né? E Jesus mais tarde encontra ele, no templo, e lhe disse, olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Está vendo? Não é só receber o milagre, não é só você pedir e receber o milagre, mas que você, aleluia, não peques mais, que você adore ao Senhor, conte testemunho da sua vida, para que possa alcançar mais vidas, alcançar mais pessoas, aleluia. Anda nos caminhos do Senhor, porque se o médico já desenganou você, os remédios já não fazem efeito, mas você ora, busca, vai na igreja, os irmãos oram, faz oração, imposição de mão, aleluia, você ora, jejua, para que aquilo suma de você, Jesus cura você. Depois que cura, aí você não dá bola, não vai mais para a igreja, não busca mais ninguém, não agradece, não vai contar testemunho na igreja. Irmão, é o que Jesus está falando aqui. Não peques mais para que não aconteça coisa pior para você. Certo? É isso que nós temos que aprender. Não é brincadeira o mundo espiritual. Não é brincadeira a palavra do Senhor. Não é brincadeira você ter temor e tremor de Deus. Não é brincadeira. Ele é invisível, mas ele é real. E nós temos que andar na presença. Nós temos que fazer a vontade do Senhor. E com certeza, né? Versículo 15, depois que Jesus fala isso ao rapaz que foi curado, paralítico, o homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem havia curado. Aí ele foi falar para os judeus que foi Jesus que tinha curado. É claro, foi curado, foi 38 anos, ele foi lá e falou para os judeus, foi Jesus que me curou, véio. E daí? Irmãos, está um calor tremendo aqui. Nós não ligamos o ar-condicionado, mas ligamos os ventiladores.
e a porta lá da frente está aberta, então está vindo um ventinho. Tem um vento. Um vento bom, mas só que está mormaço, então fica quente. Mas tudo é de Deus. Então, os judeus, versículo 16: quando soube que foi Jesus que fez a cura, e os judeus perseguiam Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Vê se pode. Pela lei de Moisés, não podia fazer a cura no sábado. Como Jesus veio para quebrar tudo isso aí? Porque, pensa bem, quer dizer que você vai ser curado no sábado, você tem que adiar essa cura para ser curado no domingo, na segunda-feira? O médico vai te operar no sábado, não pode te operar no sábado porque você carrega essa lei na tua vida, e se não te operar sábado urgentemente, você pode morrer. Aí você não vai ser curado, não vai operar. Os médicos são usados por Deus também. Mesma coisa Jesus aqui. Paralítico, 38 anos, ele cura o paralítico, só porque é no sábado. Os judeus começaram a persegui-lo. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Versículo 17: mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ué? Quer dizer que você foi designado por Deus para pregar todos os dias? Você não vai pregar todos os dias? Porque você tem os afazeres do mundo? Não, né? Você foi chamado para curar as pessoas. Você vai curar uma ali, uma lá, mas as outras você não vai curar? Meu pai trabalha até agora. Quer dizer, todo dia, 24 horas. E eu trabalho também. Ele é filho, ele veio para isso. Né? Versículo 18: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Aí queria matar mesmo. Porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Já imaginou um negócio desse? Quer dizer, para nós hoje, nós entendemos, nós lemos a palavra, nós sabemos os acontecimentos, o Espírito Santo nos interagiu, aleluia, falou, nos convenceu do juízo, do pecado, da justiça, fomos batizados, cremos, né? Mas os judeus naquela época lá seguia a lei deles, a lei dos judeus, e até hoje tem alguns que não acreditam, né? E é por isso que nós temos várias doutrinas e placas de igreja e várias religiões, porque os judeus espalharam isso. Então, o que nós devemos fazer, pelo menos eu, minha família, as pessoas que frequentam a igreja, a pregação, somos pentecostais, assembleianos, somos pessoas que acreditamos na palavra de Deus. Somos pentecostais, batizados com o Espírito Santo, aleluia. Então nós recebemos o ensinamento do Espírito Santo, da palavra de Deus, que nós estamos pregando, nós vivemos a palavra. É claro que somos fracos e somos pecadores. Não somos assim porque o mundo está aí, jaz o maligno. Então a verdade é essa.
pelo que está escrito na palavra de Deus, pelos testemunhos dos apóstolos, e pelos apóstolos, e pela visão de João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, nós aguardamos Jesus à sua volta. Porque isso diz em Atos dos Apóstolos. Então, se você crê, fica firme, porque pelo menos nós acreditamos, ficamos firmes e estamos aguardando. Aleluia. E aqui eles, judeus, estão dessa forma, mas Jesus, quando voltar, vai lá acertar essas contas em Jerusalém. Aleluia. Imagina, é isso que nós professamos nossa fé, é isso. Então, você que é crente, você que acredita, nós não estamos aqui para convencer ninguém e nem converter ninguém, mas nós estamos aqui para pregar a palavra de Deus e que o Espírito Santo faça esse trabalho na sua vida. Converter, convencer do juízo, da justiça e do pecado. E se você crê, o mais rápido possível, aceita Jesus como único e salvador da sua vida, anda nos caminhos dele, faça a vontade dele, porque pelo menos a cruz você conhece. E você sabe que ele entregou a vida dele na cruz, por nós, e pelo sangue dele nós somos comprados. Ah, mas eu não acredito, eu não sinto isso. Amém, irmão? Mas procura. Procura na palavra, lê a palavra, ora, pede para o Espírito Santo tocar na sua vida, pede para ele falar, para ele ensinar você, para mostrar para você o caminho. Tem muitas pessoas que hoje em dia não acreditam mais em homens, não acreditam mais em pastores, não acreditam mais em igreja, não acreditam mais em absolutamente nada. Então, talvez aí no fundinho do teu coração, da tua alma, tem alguma coisa que está falando para você procurar conhecer. Tem porque tem um plano e um propósito de Deus nas nossas vidas. Ele não desistiu de você e não vai desistir. Você que pode desistir dele. Aí só tem um caminho a percorrer você. Se você desistir dele, ele vai persistir para que você venha entender e andar nos caminhos dele, que não custa nada, é tudo de graça. Agora, se você quiser para o outro caminho, você vai ter que pagar. Você vai ter que pagar a sua bebida, a sua droga, o seu cigarro, a sua prostituição, isso tudo você paga. Agora, do lado de cá, o fruto do Espírito, você não paga nada. Longanimidade, libertação, salvação, amor, paz, tudo isso é o fruto do Espírito. Ao fruto da carne, aleluia. Se você ler lá em Atos Apóstolos capítulo 5, Gálatas capítulo 5, versículo 21, 22 e 3, você vai descobrir tudo isso aí. Qual que é o fruto da carne e o fruto do Espírito. O mentiroso, por exemplo, já não entra no reino, mas pode se arrepender e não mentir mais. Aleluia. Jesus venceu na cruz e nós somos salvos pela graça, e Deus liberou a misericórdia para nós, para perdoar o nosso pecado. Então você tem que primeiro se arrepender, buscar esse Jesus, aceitar ele como único salvador da sua vida, seguir os caminhos dele, a palavra, e não custa nada. Aleluia. Agora, enquanto você está no mundo, você quer viver o mundo, você paga, tudo você paga. Já percebeu isso? Tudo você paga. Tudo você tem que pagar, o seu dinheiro vai embora. Vive uma vida louca, né? E o seu dinheiro vai embora, vai tudo embora. Não tem felicidade, não tem paz, não tem mansidão, não tem nada na sua vida. Está uma prontidão. As doenças vão vir mais tarde. Então, enquanto é tempo,
eu aconselho que você busque ser Jesus assim como nós buscamos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Vamos orar. Já passou nosso tempo em nome de Jesus. E vamos agradecer a Deus por esse culto em nome de Jesus. Pai querido, Pai de poder e glória, Pai de maravilha, glorificado e exaltado o nome do Senhor. Agradecemos ao Espírito Santo pela revelação da palavra. E agradecemos ao Senhor Jesus Cristo por ter nos salvado lá na cruz. Aleluia, que o Senhor continue conosco, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando. E que o Espírito Santo venha nos revelar para nós tudo aquilo que nós precisamos aprender, todo o ensinamento, toda a sabedoria, toda a revelação que nós precisamos aprender para nós podermos receber a nossa salvação e chegar até o Teu reino e entrar no Teu reino, Senhor, para Te adorar aí na presença do Teu trono, para glorificar o Teu nome, exaltar o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Pai, é o nosso Altíssimo, o Senhor é o Mestre, o Senhor é tudo para nós, Senhor. Glória a Deus, nós se rendemos ao Senhor, nós prostramos ao Senhor, te glorificamos e te exaltamos, porque o Senhor é merecedor de toda a honra e toda a glória. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Que nós possamos estar sempre na Tua presença, fazendo a Tua vontade, o Teu querer, guardando, Senhor, meu Deus, o amor, a fé, a esperança, a perseverança e a obediência do Senhor, tendo temor e tremor sempre meditando na palavra do Senhor, e o Espírito Santo revelando para todos nós, ensinando o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E isso seja para a honra e glória do Teu nome. Senhor, peço ao Senhor que o Senhor estende as mãos para essas vidas que estão nos assistindo, essas famílias, atende sobre as suas famílias, sobre as suas casas, sobre os seus entes queridos, abençoando, protegendo, guardando, Senhor, a vida deles, meu Pai. E aquele que estiver enfermo, meu Pai, que o Senhor possa estender as mãos, ele receba uma cura, um milagre na vida dele, porque ele vem orando, Senhor, vem pedindo ao Senhor, meu Deus, Pai, aquele que está passando necessidade, meu Pai, que o Senhor envia, meu Pai, pessoas, meu Pai, de bom coração, meu Deus, para ter uma cesta básica, para que essa vida possa ter uma porta aberta, um emprego, Senhor, para se manter, meu Deus, essas vidas que estão no leito do hospital, que estão na UTI agora, Senhor, meu Pai, pedindo, meu Deus, uma cura, pedindo ali, Senhor, que o Senhor estende as mãos, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o mesmo de hoje, vai ser o mesmo de sempre, para que o Senhor venha curar essa vida, para que essa vida venha, meu Deus, ter uma vida normal, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, estende suas mãos a esses jovens, meu Pai, que estão entregues às drogas, estão entregues, meu Deus, aos cigarros, estão entregues à bebida, ao crime, Senhor. Coloca as tuas mãos sobre a vida deles, abre a mente deles, Pai. Que o Espírito Santo venha convencer eles possam ser pregadores da palavra do Senhor. Meu Deus, que eles vivem em paz, em mansidão, e vivem no bem, Senhor, meu Deus, fazendo a vontade do Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, nós pedimos ao Senhor por essas vidas. Pedimos, meu Deus, pelos nossos familiares no Brasil. O Senhor venha abençoar, venha proteger, venha dar força, Senhor, meu Deus, para passar toda essa tribulação, toda essa perseguição, tudo aquilo que está acontecendo, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Estende as mãos para esse mundo, Senhor, porque nós sabemos que a volta do Senhor, Pai, tudo vai acontecer, mas o Senhor é um Deus todo-poderoso. O Senhor é um Deus, meu Pai, que nós cremos e nós estaremos sempre pregando o Teu Evangelho e a Tua Palavra até os confins da terra. Nos entregamos nas Tuas mãos, Senhor, todas essas vidas, meu Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Entregamos essa nação japonesa também, para que o Teu Evangelho seja pregado aos quatro cantos dessa nação e eles venham aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e salvador de suas vidas, Senhor. Nós oramos e já te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, estende suas mãos, você que está nos assistindo também, curva a sua cabeça. Eu vou ministrar a bênção apostólica em nome de Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, o amor de Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo, a majestade, a grandeza e o poder, aleluia, e a comunhão do Senhor Espírito Santo, que esteja com vós e com a sua família. Toda a igreja diz amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Até amanhã às 10h30 da manhã, com a palavra poderosa do nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Nós contamos com você. Um beijo de coração, até amanhã.